Número 8. A emboscada. Na madrugada de 11 de fevereiro de 2022, policiais da cidade de Phoenix receberam uma ligação desesperada. Do outro lado da linha, um homem chamado Morris Richard Jones afirmava que invasores armados haviam entrado em sua casa e atirado em sua esposa. Pela forma como ele falava, tudo parecia uma situação urgente. Is that a house? Yes. So you shot an intruder? Baby, wake up. Wake up, baby. Hello, is somebody there to talk to me? Huh? Who got Wake shot? up. It's a gunshot wound. We had intruders. I got that. Can I talk to one person? Who got shot? My wife. Who They is came in here the trying to intruder? rob us. They came in here and robbed us. Okay, how many were there? It was 3 of them. Did you They see keep their the race, going. white, black, Hispanic? They had masks on. I can't say. Okay, what kind of, did they all have weapons? Yes, they are. Baby, baby, What time baby. did they leave? Don't wake up. Wake up, baby. Wake up. Wake up. Segundo o relato, criminosos teriam invadido a residência durante a noite, efetuado disparos e fugido logo em seguida. Diante da gravidade da ocorrência, os policiais seguiram rapidamente para o local, acreditando que encontrariam uma vítima precisando de socorro imediato, mas eles não sabiam que estavam caminhando diretamente para uma armadilha. Come on, bro. Come on. Who's all in the house? Huh? Who's all in the house? It's me. Who's you? Nine. I've been shot. Nine. Nine. I've been shot. Nine. Assim que chegaram à residência e tentaram entender o que estava acontecendo, Richard abriu fogo contra os agentes. O policial que estava mais próximo da entrada foi atingido diversas vezes na região do tórax. Mesmo ferido, ele conseguiu se afastar do local. Outros policiais também foram baleados durante o ataque, forçando a equipe a recuar, solicitar reforços e cercar a área. Enquanto isso, Richard permaneceu dentro da casa. Mais tarde, as autoridades descobriram que a mulher que ele alegava estar tentando salvar havia sido baleada por ele próprio. Enquanto o cerco acontecia, um familiar saiu pela porta da frente carregando um bebê. Após colocar a criança do lado de fora da casa, ele se entregou aos policiais. Foi então que a situação se tornou ainda mais dramática. Hey, come with me. Baby. Door. I got the baby. Ao perceberem que havia uma criança indefesa na entrada da residência, os agentes avançaram para tentar resgatá-la, mas Morris voltou a abrir fogo. Diversos policiais foram atingidos durante a tentativa de salvar o bebê. Alguns foram baleados diretamente, enquanto outros ficaram feridos por estilhaços e ricochetes. Mesmo sob intenso risco, os agentes continuaram tentando alcançar a criança. Somente após a chegada das equipes especiais da polícia foi possível realizar o resgate.
Come here, baby. Come here, baby. Go, 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 go. It's okay. Utilizando escudos balísticos para se proteger dos disparos, os integrantes da unidade tática conseguiram finalmente retirar o bebê em segurança. Segundo as autoridades, a criança saiu completamente ilesa. Enquanto isso, o suspeito continuava atirando contra os policiais que cercavam a residência. As negociações se estenderam por horas. Sem obter qualquer resposta, os agentes passaram a monitorar o interior da casa utilizando equipamentos de observação remota. Quando perceberam que o suspeito já não apresentava movimentos, decidiram entrar. Lá dentro, encontraram Richard morto. As investigações concluíram que ele havia tirado a própria vida. Também foi encontrado o corpo de sua esposa, Shatifa Lobley, de 29 anos, que havia sido baleada por ele antes da chegada da polícia. Ela até chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ao todo, 9 policiais ficaram feridos durante a ocorrência. Apesar da gravidade do ataque, todos sobreviveram. Mais tarde, as autoridades revelaram que Morris possuía um longo histórico criminal, incluindo condenações relacionadas a armas de fogo e outros crimes graves. Sinceramente, tudo indica que a ligação para a emergência nunca teve como objetivo pedir ajuda. Ela teria sido apenas a maneira encontrada por Morris para atrair policiais até sua casa e colocá-los diretamente na linha de fogo. 7. A casa explosiva. Em 4 de dezembro de 2023, um policial que patrulhava a cidade de Arlington ouviu o que pareciam ser disparos vindos de uma residência. Ao chegar ao local, ele encontrou uma situação bastante incomum. Moradores da região alertaram que o dono da casa era um homem recluso chamado James Yu, conhecido por acreditar em diversas teorias da conspiração e por afirmar que estava sendo perseguido e espionado pelo governo americano. Pouco depois, o policial percebeu que os sons que havia escutado não eram tiros convencionais. James estava disparando sinalizadores para o céu. Mesmo assim, o comportamento do morador chamou a atenção das autoridades. Diante da situação instável, reforços foram imediatamente acionados. Arlington County Police! Stop shooting the flares! Mr. Yu, can you hear me? Mr. Yu! Durante horas, James continuou lançando sinalizadores e se recusando a sair da residência. Com o passar do tempo, os policiais decidiram evacuar moradores das casas vizinhas por precaução. Apesar disso, ninguém queria entrar às cegas naquela residência sem saber exatamente o que poderia estar esperando lá dentro. A situação se prolongou até que equipes da SWAT chegaram ao local com um veículo blindado. O plano era utilizar o veículo para abrir uma passagem na entrada da casa e tentar estabelecer contato com o suspeito. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. Move away from your front door. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. James, stay away from your front door. Stay away from your front door, James. Stay away from the front door, James. The Arlington Police Department. Quando a porta finalmente foi arrombada, James reagiu imediatamente e abriu fogo contra os policiais. Por sorte, nenhum agente foi atingido, já que os disparos acertaram o veículo blindado que estava sendo utilizado na operação. Sem conseguir contato com o suspeito, os policiais passaram a tentar acessar a residência por outros pontos. Algumas equipes começaram a quebrar janelas para obter visibilidade do interior. Mas havia algo que ninguém sabia naquele momento. James já tinha preparado uma armadilha. Enquanto os agentes tentavam entrar, ele havia se refugiado no porão da casa. Lá acumulou recipientes cheios de gasolina e, em determinado momento, decidiu incendiá-los. O resultado foi devastador.
Oh. De repente, aconteceu uma enorme explosão que destruiu grande parte da residência em questão de segundos. As imagens registradas por câmeras policiais e de vizinhos mostram uma gigantesca bola de fogo tomando conta da casa e lançando destroços para todos os lados. Os agentes que estavam próximos sobreviveram graças à proteção do veículo blindado. Já os demais policiais estavam a uma distância segura o suficiente para evitar ferimentos graves. Mesmo assim, alguns sofreram lesões leves durante a explosão. Após o incêndio ser controlado, as equipes iniciaram uma operação de busca no local. Pouco tempo depois, encontraram o corpo de James entre os escombros. Ele não sobreviveu à própria explosão. Nesse caso, os policiais desconfiavam que poderiam encontrar uma emboscada, mas dificilmente alguém imaginaria que o suspeito estava disposto a destruir a própria casa para tentar atingir quem estivesse do lado de fora. Felizmente, a cautela das equipes e o uso do veículo blindado evitaram que a tragédia fosse ainda maior. Número 6. Armadilhas em série. Em 29 de março de 2024, um policial da cidade de Sparks, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, realizou uma abordagem de trânsito aparentemente rotineira. O motorista era Anthony Wade, de 34 anos, que dirigia uma caminhonete sem placas. À primeira vista, nada indicava que aquela simples fiscalização se transformaria em uma das perseguições mais caóticas do ano. Shots fired! It's going westbound, eastbound! I'm shot. It's just 1050. Where'd he go? BMA, jean jacket. I think I need medics for my personnel. Poucos segundos após a abordagem, Wade sacou uma arma e abriu fogo contra o policial. Por muito pouco o agente não morreu. Um dos disparos passou de raspão por sua cabeça e pescoço, enquanto o outro atingiu seu colete balístico. Mesmo ferido, o policial conseguiu sobreviver. Logo depois, Wade fugiu em alta velocidade. A perseguição durou pouco. Ele acabou perdendo o controle do veículo, bateu e abandonou a caminhonete, continuando a fuga a pé por um bairro residencial. A situação rapidamente mobilizou dezenas de policiais. Enquanto equipes procuravam o suspeito pelas ruas, uma moradora ligou para a emergência, relatando que um homem havia invadido sua residência. Imediatamente, várias unidades foram enviadas para o local. Where is he? I think he went to the other house. Wait, it's okay. Which way? You went this way? In the backyard, and then I think he jumped the fence, but I don't know where. Sparks, police! Police department! Hey, just cover me just in case the guy might be in there. Police department, show me your hands! Show me your hands! Sparks, police! Put your hands up! Stop! That doesn't look like anyone's in there. Alright, so we have a critical incident that's going on. It's kind of dangerous right now. Did anyone jump inside your yard or backyard?
Where are you headed to? Okay. What I need you to do, can you go inside your house and shelter in place? Let's get this family out of here, and we need them for detectives, so they get more information. Os agentes cercaram a área e começaram a procurar o Wade, mas eles não sabiam de uma informação crucial. O suspeito já havia feito uma refém. Escondido no banco traseiro de um carro, Wade mantinha a moradora sob ameaça. Seu plano era obrigá-la a tirá-lo do bairro sem levantar suspeitas. Quando percebeu que as ruas estavam tomadas por policiais, abandonou a ideia e forçou a mulher a voltar para dentro da residência. Sem conhecer toda a situação, os agentes continuaram as buscas. E foi justamente isso que Wade esperava. Yeah. Well, please. Wade estava escondido, aguardando a aproximação dos policiais. Quando os agentes entraram na propriedade, foram recebidos a tiros. A prioridade, naquele momento, passou a ser salvar a refém. Hello, please. Get her up! Get her out! Hey, stand up. Are you hurt? No. Get her out! Get her out! Get her out! Get her! I got you. I got you. I got her. Right over here. There, I got one hand, you get the other. Let's go. Let's go. Get it behind the car. Stay right here, man. Bro, get the fuck out of there! Um dos policiais correu para retirar a mulher da linha de fogo, enquanto outros permaneceram enfrentando o suspeito. Durante o confronto, um agente foi atingido no colete balístico. Outro escapou por centímetros da morte quando um disparo acertou diretamente seu protetor auditivo. Mesmo diante da troca de tiros, Wade conseguiu fugir novamente. Desta vez, câmeras de um drone policial registraram sua movimentação enquanto ele pulava cercas e invadia novas propriedades. A perseguição continuou por mais algum tempo, até que ele entrou em outra residência e se barricou. Por horas, negociadores tentaram convencê-lo a se render, mas Wade não respondia. Quando equipes da SWAT finalmente decidiram entrar na casa, encontraram os cômodos vazios. Parecia que o suspeito havia desaparecido, mas ao avançarem em direção à garagem, descobriram que ele havia preparado mais uma armadilha. You got blood on the fridge, dude. So you got blood. Touch it! I got you. Work it out. Work it out. Assim que os agentes se aproximaram, Wade voltou a abrir fogo. Os policiais foram obrigados a recuar mais uma vez. Depois de aproximadamente 2 horas, tentando estabelecer contato sem sucesso, as equipes avançaram novamente. Foi então que encontraram Anthony Wade morto. Posteriormente, a autópsia confirmou que ele havia morrido por ferimentos causados por disparos de arma de fogo. O mais assustador nesse caso é perceber como Wade parecia estar sempre um passo à frente dos policiais. Cada vez que parecia encurralado, ele encontrava uma nova forma de escapar ou criar outra armadilha, transformando uma abordagem comum em uma perseguição extremamente perigosa. 5. O chamado fatal. Em 12 de outubro de 2022, policiais do estado de Connecticut atenderam a uma ocorrência que, à primeira vista, parecia relativamente simples. Pouco antes, um homem chamado Nicholas Brucher havia se envolvido em uma confusão em um bar. Após ser retirado do estabelecimento, a polícia localizou o veículo em que ele estava junto com o irmão.
e realizou uma abordagem de trânsito. Durante a ocorrência, houve uma discussão e um breve confronto físico entre Nicholas e os policiais, mas no fim a situação parecia resolvida. Ele recebeu apenas uma infração relacionada à perturbação da ordem pública e foi liberado. Pelo menos era isso que os agentes acreditavam. O que ninguém imaginava era que Nicholas ainda não tinha terminado. Após voltar para casa, ele decidiu colocar em prática um plano muito mais perigoso. Nicholas ligou para o serviço de emergência e fez uma denúncia falsa. O objetivo era atrair policiais até sua residência. Enquanto os agentes seguiam para atender o chamado, ele se preparava para recebê-los. Vestindo roupas camufladas e armado, Nicholas escolheu cuidadosamente uma posição de ataque próxima à casa dos pais. Tudo indicava que ele pretendia surpreender os policiais antes mesmo que eles percebessem o que estava acontecendo. Right now. Shots fired! Oh! Shots fired, shots fired. More cars, send everyone. Officer shot, officer shot. Receive officer shot. Ah! Oh, fuck. Oh, fuck. Assim que as viaturas chegaram ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Os disparos vieram de uma área com vegetação próxima à residência, onde Nicholas estava escondido. A emboscada foi devastadora. 3 policiais foram atingidos logo nos primeiros momentos do ataque. 2 deles morreram no local. O terceiro conseguiu sobreviver, apesar de ter sido baleado na perna. Mas o ataque não terminou aí. Mesmo após derrubar os agentes, Nicholas continuou disparando. Segundo as investigações, ele voltou sua atenção para os policiais já caídos no chão e continuou atirando contra eles. Enquanto isso, o único agente sobrevivente tentava reorganizar a situação e encontrar uma forma de deter o atirador. Mesmo ferido, ele sabia que precisava agir rapidamente. Check him going. Receive. 10:30 to 14, they're already gone. One down. Suspect down. A distância entre os dois era considerável. Ainda assim, o policial conseguiu realizar um disparo extremamente preciso. O tiro atingiu Nicholas na base do crânio, encerrando imediatamente o ataque. Mais tarde, as investigações revelaram a dimensão da violência da emboscada. Nicholas tinha armamento pesado e, ao todo, disparou cerca de 80 vezes durante o confronto. 24 desses disparos atingiram um dos policiais mortos. Outros 6 atingiram fatalmente o segundo agente. O policial que conseguiu revidar e encerrar o ataque sobreviveu aos ferimentos. O caso chocou todo os Estados Unidos e ficou marcado como uma das emboscadas mais mortais contra policiais no país nos últimos anos. Tudo
porque um homem decidiu usar uma ligação falsa para atrair os agentes diretamente para uma armadilha. 4. Abandonada pelo próprio parceiro. Em 20 de julho de 2020, 2 policiais da cidade de Cleveland responderam a uma ocorrência envolvendo um homem armado dentro de uma pensão. Segundo as informações recebidas pela central, o suspeito estaria em um dos quartos do imóvel e, possivelmente, representava um risco para as pessoas que estavam no local. Ao chegarem, os agentes começaram a procurar o homem. A equipe era formada pela policial Jennifer Kilnap e pelo policial novato Bailey Gannon, que tinha pouca experiência em ocorrências de alto risco. Enquanto avançavam pelo corredor da pensão, os dois se aproximaram da porta do quarto onde o suspeito supostamente estava escondido. A tensão era enorme. Qualquer movimento poderia desencadear uma troca de tiros. Mas o que aconteceu em seguida não foi causado pelo suspeito. Foi causado por um dos próprios policiais. What number did you say he's in? 4. My door's open. He's got a gun? 4. He's got a gun. He's got a gun. He's got a gun. He's in here. They're here. Who are you talking to? The police. Oh, okay. Okay. 4. Come on. He's upstairs. They're here. Moose? What's that? The bathroom's behind us. The bathroom door. Right here. Look back. Get back! Get back! Get back! Hurry! Help! Shot fired! Hey, get in the car! Kill that! Shot fired! Shots fired! Shots fired! I repeat, we have shots fired! Kill them! Kill them! Kill them! Let's go! We have shots fired. We're at 2023 East 81st. Right now. We need 911 right now. Kill them! Get in the car and take you to the hospital. Assim que percebeu o homem armado, Bailey entrou em pânico. Mesmo sem estar sendo atacado naquele momento, ele perdeu completamente o controle da situação. Ao invés de permanecer ao lado da parceira, ele recuou correndo pelo corredor. Durante a fuga, começou a disparar sua arma de maneira descontrolada. Um dos tiros atingiu justamente Jennifer Kilnap. A policial caiu gravemente ferida. Enquanto ela lutava para sobreviver, Bailey continuava se afastando do local. Momentos depois, Jennifer foi socorrida e levada ao hospital. Ela sobreviveu, mas sofreu lesões sérias. Os ferimentos provocaram danos nos nervos do braço e do punho dominante, causando dores crônicas e limitações permanentes. Além das sequelas físicas, ela também desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. As consequências acabaram encerrando sua carreira policial. O caso gerou enorme repercussão quando vieram à tona os detalhes da investigação. Apesar de ter abandonado sua parceira e sido responsável pelo disparo que a atingiu, Bailey Gannon não recebeu punições disciplinares significativas. Pelo contrário, apenas alguns meses depois do incidente, ele recebeu uma avaliação profissional considerada acima das expectativas. A situação gerou revolta dentro e fora da corporação. Posteriormente, Jennifer entrou com uma ação judicial contra o Departamento de Polícia, a cidade e o próprio Bailey. O caso ganhou ainda mais atenção quando foi revelado que o pai do policial era sargento dentro da corporação. Até hoje, muitos consideram esse episódio um dos exemplos mais controversos de falha policial registrados por câmeras corporais, porque, diferente da maioria dos casos, o maior perigo não veio do suspeito, veio justamente de quem deveria estar ao lado dela. 3. O ataque.
Em 30 de agosto de 2021, 2 agentes do gabinete do xerife do condado de Brevard, na Flórida, realizavam uma abordagem de trânsito que parecia completamente rotineira. Dentro do veículo, havia 3 homens adultos e um bebê de apenas 2 meses de idade. Durante a fiscalização, 2 dos ocupantes já estavam fora do carro conversando com os policiais. Restava apenas um homem no interior do veículo. Nada indicava que a situação estava prestes a sair do controle. Enquanto um dos agentes conversava tranquilamente com os ocupantes, o terceiro homem permanecia sentado dentro do carro. O policial então pediu que ele também saísse do veículo. Foi nesse momento que tudo mudou. What's that? In the car? All right, partner. He wants to talk to you out here. Is that all you're... Yeah. I'll watch it for you. He's all right. I got babies. Oh, you got a dog too? Hell. I'll make sure they're all right. I got babies too, man. Huh? Okay. Shit! Shit! Oh, man! De repente, o homem sacou uma arma e abriu fogo contra os policiais. Os agentes foram pegos completamente de surpresa. A troca de tiros aconteceu em questão de segundos. Durante o confronto, o suspeito acabou sendo atingido. Mais tarde, ele foi identificado como Paris Wilder, de 38 anos. Segundo as autoridades, Wilder possuía um extenso histórico criminal, acumulando mais de 20 prisões por crimes graves ao longo da vida. Ele morreu ainda no local. Um dos policiais sofreu ferimentos significativos na cabeça durante a ocorrência. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele sobreviveu. O que torna esse caso tão impressionante é a rapidez com que a situação mudou. Em poucos segundos, uma abordagem aparentemente comum se transformou em uma tentativa de homicídio contra os agentes. E tudo isso aconteceu com várias pessoas próximas da cena, incluindo um bebê que estava dentro do veículo momentos antes dos disparos. 2. A ligação falsa. Em 3 de fevereiro de 2025, policiais do condado de Fairfax, nos Estados Unidos, responderam a uma chamada extremamente preocupante. A pessoa que ligou para a emergência afirmava ter matado 2 pessoas. Diante da gravidade da denúncia, equipes foram imediatamente enviadas para investigar a situação. Quando os agentes chegaram ao local indicado, começaram a procurar por possíveis vítimas e tentar identificar quem havia feito a ligação. Mas poucos instantes depois, a ocorrência tomou um rumo completamente inesperado. You stuck? No. Give me your hand. You alright? Enquanto realizava as buscas, um jovem de 16 anos correu repentinamente na direção de um dos policiais. Sem qualquer aviso, ele iniciou um ataque. Durante a agressão, o adolescente conseguiu esfaquear o agente na parte superior do corpo. Mesmo ferido, o policial conseguiu reagir e recebeu ajuda dos colegas que estavam próximos. O suspeito foi rapidamente dominado e colocado sob custódia. Felizmente, os ferimentos sofridos pelo policial não colocaram sua vida em risco. Ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico e posteriormente recebeu alta. As investigações revelaram algo ainda mais preocupante.
Segundo as autoridades, a ligação para o serviço de emergência havia sido falsa. O próprio adolescente teria feito a chamada alegando ter cometido um duplo homicídio apenas para atrair os policiais até o local. Ou seja, toda a ocorrência teria sido criada com o objetivo de colocar um agente em uma posição vulnerável. O suspeito permaneceu detido e passou a responder por agressão grave contra um policial. Número 1. A falsa vítima. Em 30 de maio de 2024, policiais da cidade de Minneapolis receberam chamados relatando um tiroteio em andamento dentro de um prédio. As informações iniciais eram extremamente preocupantes. Havia relatos de pessoas baleadas e de um possível atirador ainda no local. Diante da gravidade da situação, diversas equipes foram enviadas rapidamente para a região. Quando o primeiro policial chegou, encontrou um homem caído do lado de fora do prédio. Ele parecia ferido. Havia sangue na cena e tudo indicava que aquele homem era mais uma vítima do ataque. Enquanto tentava entender o que havia acontecido e procurava informações sobre possíveis vítimas dentro do edifício, o policial se aproximou para ajudá-lo. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. 512, look, we have at least 2 victims outside at the location bleeding. Who shot you? Who shot you? Are there victims inside? O homem que aparentava estar ferido era, na verdade, o próprio atirador. Em questão de segundos, ele sacou uma arma e disparou contra o policial. O agente atingido era Jamal Mitchell. Naquele momento, ele estava apenas tentando socorrer alguém que acreditava precisar de ajuda, mas acabou sendo surpreendido por uma armadilha cruel. Testemunhas que presenciaram a cena ficaram em choque. Logo depois dos disparos, mais policiais chegaram ao local e encontraram uma situação caótica. Where's the guy shooting? Come here. What's up? He's out? Multiple shots being fired. Come on. Reload. Reload. Straight ahead. I got you. Stay around 22nd and 21st. They're shooting somewhere between the blocks. Stay away from 22nd and 21st and Blaisdell. He's shooting from that block. Get up. We need handcuffs on him. Tiros continuavam sendo disparados, enquanto os agentes tentavam localizar o responsável. A área foi rapidamente cercada. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram localizar e confrontar o suspeito. Durante o confronto, o homem foi morto pelas autoridades. Posteriormente, ele foi identificado como Mustafa Muhammad, de 34 anos. Segundo as investigações, ele possuía um extenso histórico criminal. Além de matar o policial Jamal Mitchell, Mustafa também foi responsável pela morte de outra pessoa durante o ataque. Outras 4 vítimas ficaram feridas. A morte de Jamal causou enorme comoção na comunidade. Ele era pai de 3 filhos e estava prestes a se casar. Colegas de trabalho o descreveram como um policial dedicado, conhecido por sua disposição em ajudar as pessoas. Infelizmente, foi justamente essa vontade de socorrer alguém que o colocou diante de uma armadilha mortal. Uma situação que mostra como, em algumas ocorrências, nem sempre é possível distinguir uma vítima de uma ameaça. Então me diga aqui nos comentários, qual desses casos mais te deixou em choque? E se você gosta de vídeos de mistérios, casos policiais, situações assustadoras e acontecimentos reais captados por câmeras, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele também vai prender sua atenção até o final.